E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, tá? E a partir de agora, aqui nesse Japão, não sei que não vai dar o que presta, tá? Por que eu falo isso? O Shigeru Omi, que é o principal conselheiro do coronavírus aqui no Japão, falou que o Japão não precisa mais tomar grandes medidas. Aí é aquela velha história, tá? Como é que se diz? O Japão não precisa tomar grandes medidas, só que ele não especificou, entre aspas, as grandes medidas que o Japão não precisa mais tomar. E nisso cabe várias interpretações, tá? Mas vamos à matéria aqui só para você ter ideia do que vai acontecer daqui para frente, tá? O principal conselheiro do coronavírus do Japão disse que o país não precisa mais interromper totalmente as atividades sociais, já que os sintomas da variante Omicron atualmente dominantes são menos graves do que as das cepas anteriores, em uma grande mudança de sua postura anterior, com foco nos controles rígidos para evitar a propagação do coronavírus. Shigeru Omi disse em entrevista a Kyodo que a situação do coronavírus no Japão entrou em uma nova fase e não há mais necessidade de tomar medidas como fechar escolas e lojas de departamentos, como o governo fez em abril de 2020, quando o primeiro estado de emergência foi declarado. Mas isso aí ele quis dizer o quê? Da época do Abe. O Shinzo Abe, ele ainda era primeiro-ministro na época. Aí quando o Covid chegou no Japão, começou a se espalhar de uma coisa horrenda na época. Aí o Abe não teve muita escolha. Ele declarou aquele estado de emergência. Aí foi nisso que depois ele doou 100 mil ienes para todo mundo do Japão, tá? É uma medida inédita assim. Eu pelo menos nunca tinha visto aquele tipo de coisa. Provavelmente não precisamos mais de uma opção, como interromper totalmente as atividades sociais, disse Omi, acrescentando que as pessoas aprenderam a lidar com o vírus após mais de 2 anos de pandemia. Nós não tivemos opções, tá? E falar que nós aprendemos ainda, nós não aprendemos, tanto que você vê que ainda tem vários casos aqui no Japão, né? Que está na média dos 50 mil infectados ainda, com as mortes acontecendo. Lamentável, né? Mas é difícil obter compreensão e cooperação do público se continuarmos a focar em medidas apenas para reduzir o número de pessoas infectadas, disse ele. Eu não entendi o que ele quis dizer com aquilo. Eu vou até ler de novo, tá? É difícil obter compreensão e cooperação do público se continuarmos a focar em medidas apenas para reduzir o número de pessoas infectadas, disse ele. Você quer reduzir mal o quê? Igual no caso dele. E quer reduzir mal o quê? O número de pessoas não infectadas? Só pode, né? Porque no caso você quer reduzir o número de pessoas infectadas. Isso é fato. Mas o tráfego de pedestres não deve ser cortado completamente para fazer com que as cidades pareçam desertas sob a atual situação da pandemia, disse o chefe do painel de especialistas em saúde do governo. Apesar que desde a época do Suga isso nunca mais ocorreu. Tá? Então não sei que devaneios é esse que o Shigeru Omi está tendo, tá? Porque isso aí, eu não sei que mundo que ele vive, mas no mundo do Japão normal, depois daquele do Shinzo Abe, nunca mais o Japão parou. Por mais que seja trancos e barrancos, com estado de emergência, estado de quase emergência, não se parou. As pessoas continuaram trabalhando e vida que se segue, né? Porque é aquela velha história. Todo mundo sabe, ganhamos por hora no Japão. Então se você ficar em casa, você come o quê? No entanto, o painel ainda está dividido sobre possíveis restrições a atividades sociais e econômicas, disse Omi. O painel fará sugestões após simular mudanças no número de novos casos e situações médicas, de acordo com várias medidas, disse ele. Falando sobre um novo recente aumento das infecções, que alguns especialistas chamaram de início de uma 7ª onda, Omi citou fatores como o subtipo BA.2 da variante Omicron se espalhando mais rapidamente e as pessoas retomando as atividades diárias normais. Omi disse que a contagem de infecções provavelmente aumentará ainda mais nos feriados do Golden Week a partir do final de abril, enquanto o número de casos graves pode aumentar em junho, quando a eficácia da dose de reforço administrada a idosos deve começar a diminuir. A população infectada está mudando de pessoas mais jovens para idosos, disse Omi. Ele disse que medicamentos mais baratos devem melhorar a situação a médio e longo prazo.
Tá? Então você vê que o homem deu uma entrevista, falou, não disse nada, só que a única coisa expressiva que ele falou que não se precisa mais tomar tantos cuidados, tá, em relação a medidas protetivas em relação ao coronavírus. E nessa brincadeira toda, o que acontece? Pode gerar uma série de interpretações. E essas séries de interpretações, como é que se diz? A cada um vai fazer o seu, nessa brincadeira toda, pode gerar uma série de confusões ou alastramentos, tá? Tanto que para Okinawa parece que voltou a subir de forma assim meio grotesca de novo, tá, o coronavírus. Mas vida que se segue. Então já dá para você ter ideia, tá, do que vai dar da política, tá, do Kishida daqui para frente. Não se fecha mais nada. Então aquela velha história, poderia acontecer alguma coisa em relação às fronteiras. Não vai acontecer mais. A não ser que aconteça alguma coisa muito estrondosa, assim, muito berrante, como é que se fala. Mas caso contrário, não vai acontecer mais. Fiquem tranquilos a partir daqui para frente. Aqui em relação ao estado de emergência, com as emergências, não preciso nem falar porque a vida não mudou mais. Desde aquela época do Abe, que o Abe parou tudo, depois não se parou mais nada. O povo já não respeitava mais o Suga, tá? E com o Kishida piorou. A coisa tá tocando a vida, o povo se encheu dessa história de estado de emergência, com as emergências, e ninguém respeita mais, é bola para frente, tá? Em relação à vacina, tá? A Pfizer soltou uma nota, tá, que até setembro ela vai soltar uma nova versão da vacina, o que demorou, por sinal, para Dedéu para sair. Por que eu falo isso? Eu vou dar um exemplo muito esdrúxulo, tá? Mas muito esdrúxulo mesmo. Você vê nos computadores. Quando sai um vírus novo, os especialistas correm para fazer uma atualização no antivírus. Basicamente, no coronavírus deveria ter sido a mesma coisa, o que não aconteceu. Você viu o que aconteceram? Mutações atrás de mutações, vida se seguiu, e só agora a Pfizer vai soltar uma atualização da vacina dela. Agora que fala assim, até setembro. Por quê? A atual vacina, depois que você toma, depois de 3 meses, a coisa perde eficácia. Tá? Então você vê que já tem estudos por aí, você vê que depois de 3 meses, ela caiu pela metade a eficácia da vacina. E faz, como é que fala assim, vai segurar alguma coisa? Pode até segurar, tá? Mas eu não tenho, como é que fala assim, eu não tenho know-how para falar, não, vai segurar, não vai segurar. Por isso que eu falo assim, pode até segurar, tá? Mas não dá para afirmar. Da mesma forma que saindo uma atualização para o vírus, assim, da vacina, da vacina para o vírus, no caso, ao engasgo, né? Pode ser que a coisa melhore, ou pode ser que dê outros efeitos colaterais, tá? Que podem surgir com a nova versão da vacina, como ocorreu, né? Você vê que as pessoas tomavam vacina, passaram um mal danado. Algumas pessoas, não vou nem falar aqui, porque até questão por censura, aconteceram coisas com as pessoas, tá? Então, você vê que com a nova versão, vai acontecer alguma coisa também, tá? Grande provavelmente é a chance de acontecer. E a Pfizer falou que vai lançar. Então, fica-se a dúvida, tá? Devo continuar tomando a vacina do coronavírus, da Pfizer, atualmente, ou espero a atualização? E aí, José? Até porque o Japão ele soltou um estudo, tá, em relação a isso, a eficácia da vacina, nessa terceira vacinação que está tendo agora. Depois de 4 semanas já começa a cair, tá? Por incrível que pareça, 4 semanas caiu a taxa de eficácia da vacina em relação a cepa original. Por incrível que pareça, os países estão fazendo estudos em relação à vacina com a cepa original, não com as cepas, como é que se fala assim, a cepa mutante atual. Porque a cepa, como é que se fala assim, a cepa mutante, ela tem características da original, só que algumas coisas mudaram. E essas coisas que mudaram fazem as vacinas perderem eficácia. Só que os estudos estão sendo feitos com a cepa
com a cepa original, não com a versão atual do vírus. E aí como é que fala? Aí fica aqui a pergunta, está protegendo até que ponto? Até onde? São questões que eu levanto para a gente parar para pensar, né? Não é só a mídia empurra as coisas, a gente engole a seco e fala, não, é isso é a verdade. Não, tem muita coisa que nós devemos questionar, tá? Então nessa brincadeira toda, igual assim, isso que o Shigeru Omi falou, isso vai causar, como é que se fala assim, um grande burburinho no Japão, nessa brincadeira toda, né? Como é que se diz? Muita coisa que antes respeitava já não vai respeitar mais, porque vai usar isso que o Shigeru Omi como procedente. E aí, como é que fica? Se precisar de alguma coisa futuramente. Então vai esperar degringolar tudo de novo, acontecer aquele monte de nhaca que aconteceu aqui no Japão, igual aconteceu antes, para se tomar alguma decisão. Então isso, como é que se diz? Isso é um esboço do governo Kishida. Outro esboço do governo Kishida que você está vendo é essa parte da política monetária. Você vê que o Kishida, junto com o Banco do Japão, não levantou um dedo para tentar segurar a queda do ien. Você vê que deu a inflação dos commodities aqui no Japão, o Kishida não fez isso aqui, entre aspas, para segurar a alta dos preços. Existe, né, como é que fala assim, lei aqui no Japão para conter a alta do petróleo no Japão, mas ele não quis. Por quê? Quanto mais imposto as pessoas pagarem sobre o petróleo, ou produtos à base de petróleo, para ele é melhor, porque é mais arrecadação para ele. Então já dá para você ter ideia de como a política do Kishida vai ser daqui para frente, né? Então, vida que se segue, então procurem se proteger de alguma maneira. Eu não falo só do coronavírus, tá? Eu falo na parte financeira também, porque a coisa está ficando cada vez pior. Infelizmente está degringolando assim, a passos largos a inflação aqui no Japão, a subida dos produtos e etc. E nisso o poder de compra está diminuindo bastante. E as firmas não estão acompanhando essa parte, no caso assim, aumento de salários para compensar esse aumento de produtos aqui no Japão. É igual que acontece no Brasil. Você vê que o salário mínimo do Brasil ele é totalmente defasado em relação à alta da inflação aos produtos no Brasil. O Japão está se tornando a mesma coisa. Tempos atrás o Japão reclamava de deflação, agora ela vai reclamar do quê? Ela não tem mais o que reclamar, porque virou o sonho dela. O Japão queria uma inflação, tá aí a inflação que ele quis. Só que agora essa inflação que ele quis, o que vai acontecer? O povo agora vai se lascar. Mas é aquela velha história, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho para você receber as notícias daqui do canal que está acontecendo aqui no Japão, tá? Tanto desses absurdos também. Eu falo assim porque, enquanto outros países tentam se proteger de alguma maneira, você vê que o Shigeru Omi, larga pra lá essa porra toda, como é que se fala assim, toca a vida do jeito que tá, porque o Omicron não vai matar muito. Basicamente, resumindo, foi o que ele falou, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e faça parte da família. E até o próximo vídeo, até mais!